cançãonovaplay.com. Assine já! Para você que nos acompanha pela TV Canção Nova, é sempre uma alegria chegar até você, até a sua casa. Hoje estamos sentadinhos aqui na nossa sala para entrarmos aí na sua sala, né? Sexta-feira, final de semana chegando, graças a Deus, né? Vivemos bem essa semana com o trabalho, com a família. E hoje aqui no Manhã Viva, estou com especialistas aqui, vamos falar sobre a obesidade. É algo muito importante que tem afetado a população brasileira de uma forma bem grande. Precisamos conversar este assunto, né? Quais são as causas, os efeitos e a prevenção? Para falar comigo, então, está aqui o Dr. Daiker Santos, que ele é médico especialista em cirurgia bariátrica. Bem-vindo, Dr. Daiker. Obrigado, bom dia. Bom dia. Também Wesley Carneiro, bem-vindo, Wesley, psicólogo, vai estar aqui também falando para nós a importância, né, do acompanhamento psicológico. Obrigado, Rose. Bom dia. Bem-vindo. A Bruna Caldeira, que é fisioterapeuta, especialista em estética. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, e a bom Patrícia dia. Ansalone, que é nutricionista clínica. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, bom dia. Bom dia, gente. Então, a obesidade, ela atinge quase 20% da população brasileira, de acordo com o Ministério da Saúde. E eu quero perguntar aqui para vocês, como que definir a obesidade, doutor? A obesidade hoje é uma epidemia mundial. Uhum. Então, a gente vê um número, esse 20% é um número enorme da população brasileira e você pode extrapolar isso para o mundo inteiro, né? E a conta é uma conta simples que você pode fazer. Você pega o peso do paciente, pega a altura do paciente, eleva ao quadrado. Então, o peso dividido pela altura ao quadrado, você vai ter um índice, que vai significar quantos quilos por metro quadrado esse paciente tem. Uhum. Quem tem até 25 quilos por metro quadrado tem um peso saudável. Quem tem entre 25 e 30 quilos por metro quadrado está no sobrepeso. Quem tem entre 30 e 40 quilos por metro quadrado é obeso e quem tem acima de 40 quilos por metro quadrado é obeso mórbido. Então, essa conta a gente não pode pensar só no peso. Quem tem 20 quilos acima do peso é o quê? É obeso? Não. Depende da altura para poder você fazer o cálculo e encaixar o paciente nesse grupo. Por que tem acontecido isso, né, o aumento da obesidade hoje na população brasileira, mundial e brasileira? As causas, nós vamos começar primeiro pelo mais básico, né, que é o hábito alimentar. É o que você aprende desde pequeno, né? Então, hábito alimentar, a dificuldade das pessoas de fazerem uma atividade física, de colocar isso como uma rotina na vida, né? As causas genéticas, elas são menores, mas elas são reais. Então, você ajunta isso tudo, as questões emocionais, às vezes o paciente tem uma vida regular, uma alimentação regular, mas algum problema emocional que tocou esse paciente um pouco mais, ele muda completamente o hábito e passa a ter uma vida não saudável do ponto de vista alimentar e ganha peso. Então, é um conjunto de coisas que leva o paciente a ganhar peso. Pergunto para o Wesley, que é psicólogo. Wesley, o que o emocional atinge a pessoa até, né, ir para a comida, a gerar obesidade? A gente precisa entender, isso aqui tem aquela brincadeira que a gente estava fazendo antes de começar, né, no ovo ou a galinha. Porque muitas vezes os hábitos podem levar a pessoa a um ganho de peso e também quando essa pessoa, ela, de alguma forma, ela sofre a influência dos fatores sociais, de fatores que vão para além, né, das questões biológicas, ele também está de alguma forma, propenso a desenvolver o quadro de obesidade. E isso quando eu falo de fatores sociais, Rose, a gente precisa pensar também na disponibilidade de alimentos, na facilidade de acesso que a gente tem hoje. Né? Então, assim, hoje eu posso muito bem estar administrando uma dificuldade na minha vida, um período difícil, não saber lidar com isso e o alimento se tornar um grande aliado. E isso pode desencadear um processo de ganho de peso e que implica na obesidade no futuro. Porque eu perguntei aqui para o Wesley, né, antes da gente começar o programa, né? O emocional afeta a obesidade? Até que ponto também a obesidade afeta o emocional?
né? Como afeta esse emocional da pessoa, Wesley? Muitas vezes a pessoa ela teve um ganho de peso expressivo em função de um momento específico da vida dela. E a pressão social que pode acontecer no entorno dessa pessoa pode levar a uma situação onde essa pessoa se sinta incapaz, ela se sinta inapta, e o processo de ganho de peso ele vai só aumentando. Então, assim, às vezes a emoção pode influenciar no ganho de peso e também o ganho de peso pode influenciar nas emoções. Por isso a brincadeira. Gente, eu também quero conversar aqui com a Patrícia, que é nutricionista, né, Patrícia? Por que tem hoje afetado tantas pessoas? A gente até vê crianças obesas, né? Por que isso também tem causado? Assim como o doutor comentou, isso vai desde o hábito de criança. Na verdade, a gente pode ir até um pouco mais fundo. Isso vai desde o hábito lá da gestante, de como que ela vai programar essa gestação, de como que ela vai ter essa alimentação, isso vai influenciar de como que essa criança vai nascer. É o hábito alimentar da família e, consequentemente, as experiências que essa criança vai ter até a vida adulta. E a gente sabe também que hoje, com a disponibilidade maior de alimentos mais processados, a praticidade, a rotina das pessoas que fica muito mais corrida, a gente tende a ir ao mais rápido. Os fast foods, aos né? fast foods da vida, né? Que estão aí. E a gente, às vezes, por conta dessa praticidade, tende a ir no mais rápido mesmo. A gente tem uma frase que é muito interessante, que é assim, a gente tende a desembalar mais e descascar menos. Então, isso é uma das coisas que afeta, e hoje também esse tipo de alimento, a gente tem uma gama muito grande desses alimentos, eles estão acessíveis à maioria da população também. Então, esse conjunto de fatores, mas é criar esse hábito mesmo. Então, quanto mais a pessoa ela vai tendo esse tipo de consumo e vai esquecendo do básico, lá daquela alimentação, da família, do interior, e às vezes tendo aquele tempo de poder comer devagar, de poder sentar, preparar uma refeição, sem estar com distrações, isso tudo influencia para esse ganho. Com calma. Com certeza. Né? Porque o alimentar com calma, né, sem pressa, também atinge, né, Wesley? A gente tem uma pressão de tempo muito grande. Então, assim, uma hora de almoço que as pessoas têm habitualmente, que poderia ser todo investido no processo de se alimentar, de se nutrir para as horas seguintes do dia, muitas vezes ele é dividido entre fazer atividade que não deu para fazer na jornada de trabalho, ir ao banco, resolver problema. E a pessoa acaba se alimentando como um processo automático. Nisso ela não consegue saber exatamente qual que é o nível de satisfação que a comida proporciona, qual que é o nível de escolha daquele alimento que ela está fazendo, se é realmente o mais adequado para o momento ou o mais rápido para ela conseguir cumprir as outras atividades. E até complementando um pouquinho, Rose, uma questão da parte infantil, né? Um ponto que a gente não pode esquecer lá do início é que a amamentação, ela coloca um ser humano numa situação onde alimentação e afeto, eles acabam sendo confundidos, desde o primeiro momento de vida. Então, a gente precisa também considerar, né, festas como Natal, aniversário, as comemorações que giram em torno de alimentação, em torno de uma mesa farta, e que muitas vezes pode ser um processo que é repetido indefinidamente e pode levar também à obesidade. Você falou de um ponto muito importante, que é a amamentação, que podemos dizer assim, é a primeira alimentação do bebê, né? Sim. E aí, nesse momento, se a mãe está amamentando com pressa, não dá muita atenção para a criança, pode gerar na criança depois uma ansiedade? A questão do vinho, assim, a criança, ela vai funcionar de um jeito que é até bem legal da gente observar, assim. A mãe pode dar o seio para a criança, mas ela não vai ficar ali indefinidamente. Ela vai só se alimentar enquanto ela tiver fome. E é muito do que a gente precisa, de alguma forma, resgatar hoje. A criança, ela pode ter o peito, o seio materno disponível o dia inteiro. E não necessariamente isso vai levar ela a consumir leite materno o dia inteiro. Então, assim, o cuidado da mãe, o afeto, ele é muito importante. Mas é legal também entender que a criança ela tem um processo autorregulatório muito bem definido já, em relação à fome, saciedade. Eu queria perguntar também aqui para a Bruna que é fisioterapeuta, o que a obesidade pode atingir, né, a pessoa fisicamente? Né? Ela vai ficar mais gorda, a autoestima, mas, por exemplo, né, uma má circulação, o que pode atingir isso? Até mesmo a nível dos ossos, né? Sim, dos sim. músculos. Além da autoestima, a obesidade, né, o sobrepeso, ele prejudica a circulação, né?
vários problemas de saúde pode causar. Você pode ter diabetes, você pode ter uma pressão alta. Então, o pior mesmo que eu acho é a questão da diabetes e a pressão. Então, eu acho assim, tem que procurar ajuda, né? Começou a identificar o problema, busca ajuda médica, familiar e tenta, antes talvez de chegar à obesidade mesmo, talvez só o sobrepeso, já tentar voltar, né? Um nutricionista, uma dieta, tentar balancear aí para poder não chegar, né, ao ponto da cirurgia. E chegou ao ponto da cirurgia, né? Aí a gente entra, é o último recurso. Aí a gente já entra com o pós mesmo aí. Doutor Dark, e a obesidade tem atingido mais homens ou mulheres? Tem uma faixa etária também? Estatisticamente, você tem 70% dos pacientes do sexo feminino, 30% masculino, mas que está já, assim, o número de homens está crescendo, ou talvez os homens não procurem tanto os médicos por causa disso, e então eles estão fora da nossa estatística. O quanto antes você identificar o paciente como obeso, o quanto antes ele deve procurar se envolver com algum tipo de tratamento. Inicialmente um tratamento clínico, uma mudança de hábito, para poder evitar que ele chegue a uma cirurgia. Né? E quando chega uma pessoa obesa lá no seu consultório, o senhor é especialista em cirurgia bariátrica. Sim. O senhor já fala da cirurgia ou o senhor ainda conversa com a pessoa? Mas você já fez uma dieta, já buscou uma reeducação alimentar? Isso é conversado? Mas eu vou te falar, 100% dos pacientes que chegam ao consultório, eles já vão buscando uma cirurgia. Mas todos eles já fizeram dieta em algum momento da vida, todos eles já fizeram algum tipo de atividade física, mas não foi nada consistente. E aí ele chega num ponto da obesidade que ele não tem mais força para poder mudar aquilo que está ali. E ele precisa de uma ajuda mais intensa, que é o que a cirurgia dá. Então, a cirurgia, eu falo isso para todo paciente, ela é uma ferramenta a mais. Então, você vai operar, eu faço, tem várias técnicas, mas tem duas técnicas que são as mais feitas, uma sleeve ou um bypass. Ok, aquilo ali é uma ferramenta, você vai usar bem ou não, como qualquer ferramenta, né? Se você usar bem, você vai ter sucesso, vai mudar a cabeça, vai mudar a relação com a alimentação, vai mudar o seu dia a dia. Muito bem. Então, se você não usar, se você estiver esperando que a cirurgia vai te emagrecer, então agora eu posso comer o que eu quiser, não vai dar certo. Então, vai voltar tudo de novo, o paciente, né? Ele já chega bem claro o que ele quer. Ele quer um procedimento, ele está precisando de alguma coisa. Né? Então, quando ele já chega ao consultório, ele já passou por isso aí tudo, por essas questões todas de tratamento emocional, e ele não deu conta, ele não conseguiu. E às vezes ele chega até frustrado, porque ele não queria, mas ele está vendo que ele só tem um caminho, a cirurgia. Mas qualquer um que pode, eu estou um pouco acima do peso, vou lá e vou fazer a minha cirurgia. Não. O que se leva em conta? O que se leva em conta, primeiro, é o peso, para você saber o seguinte: tem indicação ou não? Ele está no grupo de obesidade mórbida? Quem são? Como eu disse no começo do programa. Quem tem acima de 35 quilos por metro quadrado, com alguma doença, diabetes, depressão, pressão alta, hipertensão, colesterol, alteração de colesterol. Então, ele tem que ter acima de 35 com alguma doença ou acima de 40 quilos por metro quadrado. Aí ele é um paciente obeso mórbido. Esse paciente tem indicação de cirurgia. Os outros pacientes, eles não se enquadram. Na verdade, a gente agora, né, depois de tantos anos, né, esses critérios, eles são muito antigos, eles são de 1998. Então, hoje existe uma discussão importante para a gente mudar esses critérios, mas ela, por enquanto, está em discussão na sociedade, para poder a gente descer um pouco mais esses critérios, porque o que a gente vê que são os pacientes que estão acima de 30, que já têm hipertensão, que têm diabetes, esses pacientes também vão ser, vão ter indicação de cirurgia, eles vão ser
vão se dar muito bem, né, com a cirurgia, entendeu? Mas hoje esses critérios ainda são acima de 35 e acima de 40. Ô, doutor, e quando a pessoa fala assim, ai, doutor, é meu último recurso, mas eu tenho muito medo. O que o senhor fala nesse momento? Eu falo para todos, todo mundo tem medo. Não tem como você não ter medo de uma cirurgia. É normal, é natural. Qualquer cirurgia a gente tem medo, não é? De entrar na sala de cirurgia. Mas o medo só vai passar depois que acabar a cirurgia. Então, na hora que o paciente chega no quarto e fala assim, não, tá tudo ok. Então, aí o medo passa. Então, é um medo que ele vai ter que enfrentar. E também esse momento, né, é todo um preparo, né, doutor? Não é assim, chega lá amanhã já vai fazer a cirurgia. Não. Tem toda uma preparação. Primeiro que você tem que fazer uma série de exames para poder você ver a condição clínica do paciente, né? Então, nesse caminho, ele vai a um psicólogo, a um psiquiatra, ele vai a um clínico, a um cardiologista. Então, ele vai estar sendo orientado com todas as possibilidades, o que tem, e cada caso é enquadrado em um paciente, né? O paciente mais grave, que tem várias doenças, primeiro você tem que controlar essas doenças para depois você indicar uma cirurgia. Gente, muito bom aqui o nosso bate-papo, mas a Canção Nova também quer falar, mostrar para você mais um produto do Davi, que é o livro Pequenas Doses de Fé para a Superação Diária. O sofrimento, a vida, a busca da felicidade são elementos que fazem parte da vida humana. Então, assim, esse livro ele vai retratar sobre isso, entre eles também, então, sobre a família, sobre a fé, fontes essenciais para o nosso crescimento como pessoa, como ser humano, também da nossa fé. Para você adquirir esse livro, entre lá no site loja.cançãonova.com ou também em nossas lojas físicas, como aqui na Avenida Isabel Bueno, 400, no bairro Jaraguá. Vamos para um rápido intervalo e já vamos voltar conversando sobre obesidade. Também estou esperando a sua participação nas nossas redes sociais. Você tem algum problema, você está obeso, você tem uma dúvida, você já sofre, já sofreu com isso, ou até já passou, superou a obesidade? Partilhe também conosco nas nossas redes sociais, @manhãviva e facebook.com/manhãviva. Já voltamos falando sobre este assunto tão importante. Até já. De volta, e nós estamos aqui no ar, gente, graças à sua ajuda, você que é sócio da Canção Nova, porque a Canção Nova é uma televisão católica, nós não temos propagandas comerciais, vivemos da ajuda de pessoas generosas, né? Como você que deve estar assistindo a Canção Nova, um sócio da Canção Nova, que tem o nosso sinal chegar no Brasil todo, até na Europa. Estamos chegando na Europa também, viu, gente? Olha que legal, graças a Deus, graças também a você. E olha, uma forma rápida, prática de você se associar, ajudar a Canção Nova é pelo débito automático. Você só vai entrar em contato com o Clube da Evangelização falando o valor que você quer que debita da sua conta e a data, a melhor data. Gente, olha que forma prática, rápida, cômoda, né, para você ajudar a Canção Nova. Para você ter mais informações, entre no site clube.cançãonova.com. E a Canção Nova também promovendo muitos eventos para você, também agora atingindo o povo, né? A gente está fazendo esse trabalho com o povo do campo, da roça, né? Aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas tem muita roça, é muito gostoso. Então, olha, gente, dia 23 a 25 de novembro vai estar acontecendo Canção Nova Sertanejo. Olha que bacana, gente. Olha, mais informações sobre este evento, entre lá no site eventos.cançãonova.com. Mas voltamos aqui conversando sobre a obesidade e já perguntei para você lá no primeiro bloco e agora, você já passou pela obesidade, está passando, pediu ajuda, né? Você está buscando, né, emagrecer ou já fez também uma cirurgia bariátrica? Tem alguma dúvida em relação à cirurgia? Porque para alguns é um monstro, né? Um fantasma, cirurgia. Entre em contato conosco, mande aí a sua pergunta no @manhãviva, facebook.com/manhãviva. Temos aqui especialistas para estar respondendo para você. Bom, nós estávamos falando, né, doutor Daiker, sobre a questão da cirurgia bariátrica, que já é o último recurso da pessoa quando ela já passou por várias dietas, por reeducação alimentar, e viu que a questão a obesidade já está atingindo várias coisas da vida dela, pressão alta, colesterol alto, coluna, joelho, né? Como
a Bruna falou, também já vai atingindo muitas coisas na pessoa, né? Mas como que deve ser este acompanhamento? Ou o psicólogo, quais são os exames que é feito, a nutricionista? Eu acho que não é o último recurso. Então, você tem que pensar assim, tem recursos, né? É um deles, né? É uma opção de falar assim, eu preciso de alguma coisa um pouco mais intensa. Mas por que não é o último? Porque exatamente nós estamos todos aqui reunidos. Ó. Nós temos fisioterapia, nós temos nutrição, nós temos apoio emocional. Então, esse paciente ele tem que entender que ainda tem um monte de coisa a fazer. O acompanhamento, exatamente. Não adianta só operar e sair e falar assim, está resolvida a minha vida. Ninguém é obrigado a fazer nada disso para operar. Sim. Tem muita gente que não faz e se dá muito bem e resolve a vida. Mas quem faz o acompanhamento sai do outro lado muito melhor e tem muito menos chances de ter uma obesidade novamente, né? Então, quem tem esse acompanhamento, quem tem um grupo de pessoas para ajudá-lo e entende esse sistema que realmente ele precisa de uma ajuda para mudar, que não é fácil mudar. Você opera, mas a sua cabeça continua ali pensando... Você está magra, mas a cabeça ainda é de gordo, por vezes. Mas a maneira de lidar com a situação, né? Então, você precisa de entender que essa mudança ela é muito drástica e que, às vezes, a sua cabeça não acompanha. Então, você precisa de alguém para te ajudar. Um nutricionista que esteja te mostrando o caminho, que esteja te dando algumas dicas do ponto de vista alimentar, para você começar a entender que aquela comida ali passa a ser uma comida que te faz bem e que você passa até a gostar. Tem gente que fala, não, eu não como salada, eu detesto salada. Mas, à medida que vai passando e ele vai se convencendo que aquilo ali é bom, com o tempo ele passa a achar aquilo delicioso. Então, é o tempo. E o paciente, às vezes, ele quer operar e a semana que vem ele quer estar magro. Então, não é assim. É um trabalho intenso e que leva também algum tempo. Né? Qual o risco, doutor, de depois da cirurgia voltar a engordar novamente? Em torno de 20% dos pacientes, e em algumas estatísticas, até 30% dos pacientes voltam a ganhar peso depois da cirurgia. E qual que é o risco, né, fisicamente? Que acontece com a pessoa? Não, ele voltar a ganhar peso, ele volta a ter todos os riscos que ele tinha antes da cirurgia. A pressão volta a subir, o diabetes descontrola, ele passa a ter doenças ortopédicas, né? Quem tinha algum problema ortopédico, joelho, coluna, ele tem uma melhora importante quando opera e emagrece, e quando engorda de novo, volta tudo de novo. Então, o paciente tem que entender que o tratamento é para a vida inteira. Não dá para ele emagrecer e falar assim, agora eu emagreci, posso comer o que eu quiser, que eu não vou ganhar mais. Engordar é fácil, emagrecer é difícil. Engordar é fácil. E manter o peso estável é o mais difícil. Por isso que precisa de todo mundo. Wesley, qual que é a importância então, do acompanhamento psicológico, né? Da pessoa que está nessa fase de obesidade e até tem esse medo de fazer cirurgia ou até mesmo não consegue fazer uma dieta? Pois, uma coisa geral que eu acho que é importante toda pessoa entender é que a ciência ela tem evoluído bastante, a gente tem métodos muito efetivos de perda de peso. Então, assim, a gente consegue através de uma cirurgia, através de um processo de utilização do balão intragástrico, através de uma gastroplastia, a gente tem métodos muito eficientes. Só que é importante que a sociedade entenda que a gente não tem método definitivo para que uma pessoa possa comer o que ela quiser sem se preocupar. Porque a partir do momento que uma pessoa é submetida a uma cirurgia, o corpo dela vai passar por uma série de transformações físicas. Mas tem um padrão comportamental que ele vem se repetindo há muito tempo. Então, observar o comportamento alimentar dessa pessoa, ver como que é a relação dela com a comida, o que ela, de alguma forma, espera da alimentação, que pode ser muito mais do que nutrição. Observar esses componentes talvez seja a única garantia que a pessoa tem de ter ferramentas e instrumentos para, a longo prazo, ela conseguir trazer a manutenção daquele peso que ela chegou a partir de um procedimento ou através mesmo de um processo de reeducação. E como identificar que a obesidade é um distúrbio psicológico?
ela tem uma influência psicológica, mas não necessariamente ela é um distúrbio psicológico. O que a gente tem que observar? Assim, quando a gente tira as questões biológicas e que a medicina ela vai conseguir se apropriar com muito mais conhecimento, igual, por exemplo, a gente fala de quadros que influenciam no ganho de peso, a gente precisa olhar, quando a gente está trabalhando nas questões emocionais, pelo menos na parte comportamental, o papel que o alimento tem na vida da pessoa. O que a gente está muito acostumado com o mundo que a gente tem hoje? A gente tem quase que uma solução para tudo. Então, por exemplo, se eu estou com dor de cabeça, é fácil arrumar um comprimido. Se eu, sei lá, estou saindo no sol, minha vista está sensível, eu coloco um óculos escuro. Então, tudo que está no nível dos sentidos, eu consigo controlar. Então, nós, como seres humanos, acabamos muito impelidos a tentar controlar tudo. E, inclusive, a gente faz isso com o nosso mundo interno, que são os sentimentos, são os pensamentos. E aí, muitas vezes, eu estou triste, eu acho que eu não tenho que ficar triste, eu não quero ficar triste, eu compro para aliviar a tristeza. Só que eu não consigo nem descobrir o que está me deixando triste e não consigo, muitas vezes, sair daquele padrão comportamental de ficar triste, comer, ficar triste, comer. É só uma ilustração de como que essas coisas estão ali muito ligadas. Então, a pessoa precisa realmente de uma ajuda, né, nesse momento, principalmente de que está fazendo um acompanhamento, né, fazendo uma dieta e até mesmo pensando numa cirurgia bariátrica, precisa muito fazer essa terapia antes, né, Wesley? Antes e depois, Rose, porque assim, vamos pensar nos benefícios da cirurgia bariátrica, assim, ela vai levar a pessoa a uma perda de peso muito expressiva, coisa que muitas vezes ela nem acreditava que pudesse acontecer. Então, num espaço muito curto de tempo, às vezes essa pessoa, ela passa, as dimensões físicas dela são totalmente alteradas. Então, assim, ela passa de alguém que é entendido socialmente como gordo, como alguém obeso, para alguém que está magro, e ela muitas vezes não se reconhece, porque ela está naquele padrão físico por muito tempo. Então, o suporte emocional, o suporte da nutrição, o suporte da fisioterapia, isso tudo trabalha de forma conjunta para que a pessoa se prepare para essa nova vida que ela está construindo a partir daquela decisão que é tão importante. Que é novo, né? Porque ela olhava no espelho e ela via um corpo, de repente ela olha, vê outra pessoa, é uma transformação, né? Fica uma outra pessoa, né, doutor? De reconhecimento da autoimagem, né? De falar assim, sou eu mesmo, né? Quem que é essa pessoa? Nossa, eu não te conhecia, não. Que muitas vezes a pessoa não se conhece magro e muda um monte de coisa. Um monte de coisa que você gostava passa a não gostar e um monte de coisa que te incomodava passa a ser até prazeroso para você. Então, é uma outra vertente da personalidade da pessoa, entendeu? Às vezes, tem acesso a um monte de coisa, gostaria de ter um monte de coisa, e quando emagrece, passa a ter uma condição psíquica melhor de conseguir aquilo que desejava, é uma outra pessoa, uma outra personalidade. Existe essa mudança e isso influencia no dia a dia daquelas pessoas, entendeu? As amizades, os relacionamentos, né? É importante até, inclusive, reconhecer, depois do processo da cirurgia, assim, e até vocês mulheres vão ajudar a gente a falar com mais propriedade sobre isso. Assim, a pressão estética é muito grande em cima de vocês. Então, uma pessoa, às vezes, que se submete a uma cirurgia bariátrica sem ter sem ter motivos dela, porque muitas vezes a pessoa tem uma pressão social de escutar o tempo todo, nossa, você tem um rosto tão lindo, é só cuidar do corpo. E aí a pessoa vai, de alguma forma, entendendo que ela está inadequada. E ela, às vezes, entra num processo da cirurgia que não foi motivado por ela. E aí ela acaba, sei lá, depois 60 quilos mais magra, com alguém dizendo, nossa, mas você tem que parar de perder peso, porque seu rosto está ficando muito fino. E aí, quem que você acredita? Fora isso também, questão da patrulha da dieta. Alguém que sempre teve um peso elevado, agora ela está diminuindo as medidas, e aí ela vai, às vezes, comer um pouco a mais ou comer algo que é tido como não saudável. O entorno, ele tenta ajudar, muitas vezes, fazendo uma fiscalização, sabe, uma observação, e a pessoa ela começa a se sentir totalmente inadequada. E isso pode levar novamente ao ciclo da obesidade, ao sofrimento. E uma outra coisa aí, de retorno da obesidade, é a questão do objetivo que o paciente tem quando ele procura a cirurgia. Qual que é, lá no fundo, o objetivo? A expectativa em relação à cirurgia. Eu falo para os meus pacientes o seguinte, pense só uma coisa, a expectativa é só perder peso.
outras expectativas. Tem paciente que acha que, nossa, na hora que eu emagrecer eu vou ser feliz, ou eu vou emagrecer e vou ser promovido no meu emprego. E quando isso não acontece, o paciente emagreceu e não conseguiu a promoção do emprego dele, que não dependia dele ser obeso ou não, dependia de ter capacidade para ser promovido. Não, então, isso passa a ser uma frustração e passa a ser a culpa, quer dizer, a cirurgia não atingiu o objetivo dela, então a cirurgia não deu certo. Frustrado, esse paciente volta a alimentar em volume grande e volta a ganhar peso. Por quê? A cirurgia não deu certo. Então, a expectativa que se coloca, ela tem que ser só uma, perder peso, mudar o padrão. Eu acabo ficando muito atento quando o paciente ele traz um número muito específico, assim. Quando ele chega, às vezes, a gente vai perguntar de meta, o que ele quer chegar. Às vezes ele chega assim, eu quero ter 68,300. Quando o número é muito certinho, eu sempre tento ver o que essa pessoa está me falando por trás desse número. Aí, uma pergunta que funciona muito bem é assim, quando que você já teve esse peso? Aí, nesse ponto que às vezes a gente pega, nossa, nessa época eu estava saindo da faculdade. E assim, a pessoa está muitas vezes mirando no ideal de felicidade que estava muito mais ligado à fase de vida que ela estava vivendo. E o peso era só um parâmetro que estava ali. E voltar para esse peso não vai garantir essa felicidade, esse resgate. Feliz, né? E a gente precisa sinalizar isso para a pessoa, às vezes, não se frustrar. Quero perguntar para a Patrícia. Patrícia, por que é tão difícil fazer a reeducação alimentar? Eu acho que os demais profissionais acabaram de responder da melhor maneira possível. E eu faço esse trabalho muito em conjunto com a psicologia também, que é o trabalho de comportamento alimentar. Fazer a reeducação nada mais é do que você reaprender a comer, mas não é só simplesmente pegar o alimento e ingerir. É você ter essa relação com esse alimento. O que aquele alimento ele vai representar para você? Tanto que a gente usa muito a questão da vamos fazer dieta. Dieta geralmente é restritivo. E a gente tem muito histórico, principalmente em um paciente bariátrico, que quando você restringe demais, às vezes você acaba gerando uma compulsão por alguma outra coisa. Então, o papel da reeducação nada mais é do que um equilíbrio. A pessoa ela vai aprender a comer, tentar identificar ali a relação dela com aquela alimentação e entender que determinados alimentos eles estão ali para nutrir, para trazer saúde, para trazer benefícios de qualidade de vida, seja no pré-operatório, no pós-operatório, não só os pacientes mesmo que estão buscando a cirurgia, para demais que querem perder peso sem ter essa ferramenta. Então, é difícil? É difícil, mas é dia após dia, é um processo, e o processo de reeducação alimentar, ele é um processo que ele pauta no equilíbrio. É equilíbrio, não é restrição, não é, nossa, nunca mais eu vou comer aquilo porque determinado alimento vai me engordar, então aquele alimento específico não é, mas não é aquilo. É a quantidade, é o equilíbrio, aquela fase, aquele momento, é tudo aquilo ali. A reeducação, ela é isso, ela é difícil, mas ela é criação de hábito, ela é dia após dia. Se você atinge o equilíbrio, você atinge esse equilíbrio aí, é o ideal, né? O paciente saber o seguinte, posso comer de tudo, mas tem limite. Exato. Tem disciplina. Então, esse é o paciente ideal. Ele não vai ter vontade de, nossa, nunca mais eu comi uma feijoada. Não, ele vai poder comer uma feijoada, mas ele sabe que aquilo ali é uma exceção dentro do dia a dia. Ninguém come feijoada todo dia ou todo fim de semana, né? Não pode. É verdade. Então, é dizer não para determinadas coisas em determinados momentos, mas não para o resto da vida não tem necessidade. Quando a gente fala de vontade, só para complementar isso, as pessoas acham que elas precisam controlar a vontade. Então, por exemplo, chega o paciente e fala, não quero mais ter vontade de comer chocolate. Nossa, mas difícil, por que eu não deveria ter vontade se eu já experimentei, se eu já gostei, se está na minha vida o tempo todo? A pessoa precisa entender que a vontade ela vai vir como um pensamento, várias e várias e várias vezes. Mas o que define se ela vai ganhar peso ou não vai ser a vontade, vai ser o comportamento da ingestão de um alimento. E aí, se a gente observa a quantidade de frequência, a gente não tem problema nenhum. Ô, Patrícia, quando chega lá um paciente e fala assim, olha, doutora, eu já fiz todo quanto é tipo de dieta, né? Já fiz dieta da lua, da sopa, já fiz de tudo. Sim. O que você orienta essa pessoa que já está assim, desanimada e já, eu não vou fazer por fazer, mas que ela quer fazer, porque ela vê que ela precisa. A primeira coisa que eu falo para ela, eu falei assim, nós vamos abolir o termo dieta. Começou aí.
E segunda, nós vamos aprender a comer de tudo, só que em determinadas quantidades, de acordo com todo o seu quadro clínico. É porque cada paciente é muito individual e cada um vai chegar para você com determinadas necessidades. Né? Ah, já tentei de tudo. Tá, mas esse de tudo não funcionou, então você não tentou de tudo. E às vezes o tentar de tudo não é tentar o básico, que é literalmente comer com equilíbrio mesmo, saber que pode se comer de tudo, mas com determinadas quantidades. Ela foi num extremo. E esse extremo, de fato, não foi benéfico. E ninguém consegue sustentar esses extremos, essas restrições, por muito tempo. Isso é inviável. Você pode conseguir, por determinado tempo, ter determinados resultados, mas em algum momento a gente não vai conseguir sustentar. Você vai ter os eventos sociais, você vai ter as suas relações em comunidade, em família. Então, isso acaba mexendo também muito com o emocional. Está muito ligado, né? Não tem como. Então, é fazer isso mesmo. Algumas pessoas também, a gente vê, eles buscam, por exemplo, vai no consultório, quer fazer um tratamento estético. Só que chega lá gordinho. Aí você vai avaliar, explicar e tudo. Tem uns que já chegam, eu quero fazer drenagem para emagrecer. Quero fazer criolipólise. Aí você olha e fala, olha, a gente pode até começar o tratamento, mas precisa de um acompanhamento nutricional, precisa de um acompanhamento médico e tudo. Explica tudo. Aí você nota uma resistência da pessoa com relação à dieta. Porque a pessoa quer o fácil, né? Chegar lá, posso comer, faço o tratamento e vou chegar no meu peso. Então, é uma série de fatores aí que a gente tem que estar embutindo na cabeça, né? Que a pessoa tem que se tratar né, em várias áreas para poder chegar no objetivo mesmo. É um tratamento e tudo em conjunto, né? Multidisciplinar. E aí você vai lá e nota uma frustração. A pessoa olha e fala, fica triste, só a estética não vai resolver, entendeu? E após a cirurgia bariátrica, qual a importância, então, deste tratamento, né? De fisioterapia e de estética? De estética. Olha, no pós-operatório, a gente entra com a parte até no pré-operatório mesmo, né? Trabalhando a questão respiratória. No pós-operatório, a gente entra também com a questão respiratória. Depois a gente entra com os exercícios para melhorar a circulação, questão da cinta, né, as orientações, aquela meia compressiva, em questão de, né, para evitar trombose. Aí entra com as drenagens para desinchar, para o cliente, né, ter um conforto maior no pós-operatório. E depois disso, aí ele entra naquele processo do emagrecimento mesmo. Aí a gente entra com a parte do reforço muscular também, uma academia, um pilates, para estar trabalhando a musculatura, porque o obeso ele perde gordura, mas ele também perde massa. Então isso aí também interfere diretamente, então, né? Ele tem que fazer um trabalho para fortalecer a musculatura, para ele não perder tanta massa, porque ele vai perder. E aí depois que ele perdeu esse peso, né, que é depois da cirurgia, aí entra a parte até do cirurgião plástico, né, para poder fazer cirurgia, às vezes retirar a pele, aí às vezes faz uma abdominoplastia, né, que tira o excesso de pele do abdômen. Tem algumas pessoas que têm que fazer o lift facial, braço. E aí a gente entra de novo na parte do pós-operatório, com as drenagens, mas entra também já com a aparelhagem estética, né? Para poder, até durante esse processo de emagrecimento, a gente pode entrar, por exemplo, com uma radiofrequência para poder estimular a produção de colágeno, para poder dar mais firmeza para a pele, para a pessoa se sentir melhor, tirar um pouco daquelas ondulações e até diminui o excesso, mas dependendo, a gente não consegue tirar tudo. Então, a pessoa vai ter que fazer cirurgia, tirar o excesso e fazer depois os tratamentos para poder ficar alinhadinho, né? E para poder ficar bonito de novo. Para melhorar a autoestima, né? Isso aí interfere diretamente na autoestima. Uma pessoa se vê e fala, tem gente que chega lá no consultório, eu tô com isso aqui caído. Aí a gente já entra com a radiofrequência, dá um upzinho. Mas tem vários tratamentos, hoje até ondas de choque também, não na face, mas corporal a gente usa bastante. Carboxiterapia. Então, assim, na estética a gente está tendo muito tratamento, Vela Shape, mas a base mesmo dos tratamentos para flacidez nesses pós-operatórios de bariátrica é a radiofrequência. Certo. Olha, gente, tem jeito, viu? Vocês estão vendo aqui pelos profissionais que tem como mudar, sim. É só você querer. É preciso uma decisão interior, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos conversando sobre obesidade. Até já. De volta com Manhã Viva hoje falando sobre obesidade. Chegou uma participação aqui do Ítalo Fernandes, que ele diz, bom dia, programa maravilhoso.
tema extremamente importante nos dias de hoje. Parabéns à produção e a todos vocês do Manhã Viva. Obrigada, viu, Ítalo? Estou aguardando ainda sua participação aqui, viu, gente? Mande aí para nós, você tem alguma dúvida em relação à obesidade, à cirurgia bariátrica, a fazer dietas? Mande aí para nós, no @Manhã Viva e também facebook.com/Manhã Viva. Eu vou chegando aqui perto da Patrícia. Bem-vinda, Patrícia, mais uma vez, né? Patrícia Ansalone, e ela é nutricionista clínica, gente. E ela vai estar nos falando aqui um pouquinho sobre, vai fazer um creme de espinafre e também falar um pouquinho sobre o acompanhamento nutricional depois que a pessoa faz a cirurgia bariátrica. Patrícia, quando a pessoa faz a cirurgia, a gente conversou um pouquinho ali antes, é um choque, né? Com certeza. Ele é um choque muito grande por conta do que a pessoa ela vai fazer, principalmente no pós-cirúrgico. Porque depois que ela faz a redução, né, a capacidade do estômago dela diminui muito. Então, essa pessoa ela não vai, por exemplo, sair do pós-cirúrgico e vai continuar comendo normalmente. E até porque ela não vai conseguir, Não vai conseguir, a capacidade dela diminui. Então, se ela vai comer em excesso, tem risco de ter retorno mesmo, de ter um refluxo, de desencadear até outras síndromes em função disso. Então, principalmente no pós-operatório, é o que a gente costuma orientar esses pacientes no pré, inclusive. É como que vai ser nos primeiros dias, no primeiro mês, porque ele vai fazer evoluções de consistência. Ah, mas como assim? Ele vai começar, por exemplo, só consumindo apenas líquido. Primeiros 3 dias de dieta, eu até trouxe exemplo aqui, inclusive em questão de quantidade. Os primeiros 3 dias, né, no pós-operatório, né, ele está debilitado, ele está desidratado. E esse paciente, ele também, como ele passou por um processo cirúrgico, ele está em processo de cicatrização interna. Então, a gente não pode sobrecarregar esse sistema. Então, a gente vai entrar, por exemplo, com dieta 100% líquida mesmo, nos 3 dias, que é o que a gente chama de dieta líquida restrita. Então, ele vai basicamente alimentar de água, aí eu trouxe aqui a opção chá e água de coco. E é só isso aqui, ó. É só essa quantidade que ele vai tomar. Essa quantidade e sempre em pequenos volumes, a cada 2 horas. Ele vai tomar mais ou menos em torno de 50 ml. O que é 50 ml? É uma xicrinha dessa de café. Aí vai fazer a cada 2 horas e muito lentamente. Então é água de coco, isotônico, a água e chás. Lembrando que chá mate, chá preto, esses chás mais energéticos, como o chá verde, eles não podem ser consumidos. Então, vai ser um chazinho de camomila. E café também, nem pensar. Nem bebida gaseificada, água com gás, refrigerante, bebida açucarada, suco artificial, nada disso nesse momento. Açúcar também. Esses são os primeiros 3 dias. Depois desses 3 dias, ele ainda continua na dieta líquida. Porém, ele vai entrar com a refeição. O que vai ser a refeição? Uma sopa de legumes. Ah, sopa com os legumes? Não. Ele vai pegar, por exemplo, vários legumes, colocar para cozinhar. Ele vai consumir essa água dos legumes. Vai desprezar os legumes e vai consumir essa água coada. Não vai poder comer os legumes. Não vai poder mastigar. Então, ela é só essa água coada. Isso vai entrar, por exemplo, no almoço, num jantar. Ele vai começar a absorver um pouco desses nutrientes, mas ele não pode ter resíduo ainda. Isso vai mais ou menos até uns 15, 20 dias. Certo. Depois disso, né, após a liberação médica, ele vai começar a fazer evoluções de consistência. Então, ele vai começar a poder mastigar. Só que aí o mastigar, ele já vai para a dieta pastosa, que são cremes, sopas, tudo já podendo utilizar o liquidificador, o mixer. E foi um pouquinho do que eu trouxe para a gente fazer aqui hoje. Certo. Já no pós, nesses 15 dias. Esse creme de espinafre, ele é um creme mesmo. E ele pode ser temperado normalmente, cebola, alho. Exatamente. Preferir sempre temperos naturais. Evitar tempero artificial, sazons, esses temperos, né, condimentados. Então, a gente usa muito, igual eu trouxe aqui até uma pastinha que eu faço mesmo, que ela é basicamente cebola, cheiro verde batido e alho. Um pouquinho de sal, mas bem pouca coisa mesmo. Certo. Então, assim, essa dieta pastosa, pode pegar os legumes, cozinhar, bater no liquidificador, não tem problema colocar uma carne desfiada, bem desfiadinha. A pessoa tem que pensar que ela não pode mastigar. Só mesmo engolir. Vai ser só para deglutir mesmo, de forma bem tranquila. E ao longo do tempo, depois que ele passar dessa fase, ele vai começando a evoluir a consistência que a gente fala. Vai para uma dieta branda,
que é uma dieta que uns alimentos ele já consegue mastigar, mas são um pouco mais cozidos, até ele conseguir chegar na dieta livre, né, que é a dieta usual. E até nessa dieta usual ele tem que tomar cuidado Aí a gente com entra as na quantidades. fase de reeducação alimentar, né, que é importantíssima nesse momento, né, para ele não ter o reganho, porque é onde costuma ter mais reganho de peso. E esse caldo, né, que você vai nos ensinar hoje é um creme, um creme de espinafre. Também até a pessoa que não está fazendo cirurgia bariátrica pode fazer, que é muito gostoso, né, para tomar no jantar, o dia que está mais friozinho, dia de chuva, né? Sim. Muito fácil de fazer. Então, essa receita dá para quantas pessoas? Essa receita aqui ela é individual, a quantidade que eu trouxe ela para a porção mesmo da pessoa, até porque nessa fase a pessoa ela ainda não consegue tolerar grande quantidade. Então, ela vai tolerar menos do que um prato fundo de quantidade de comida. Então, é bom que a gente consegue até porcionar mesmo para ela ter essa noção de quanto que ela vai conseguir tolerar. É um pouquinho mais do que na dieta líquida, mas aqui ainda é um pouquinho a mais, mas ainda bem pouco. Aí orienta que assim, pega o prato fundo, mas não enche. Não enche. Até não pela enche, metade. Até pela metade desse prato. E às vezes a pessoa está tomando até não aguenta mais, né? Sim. E respeitar o mecanismo de saciedade também. Por isso que é importante também a pessoa comer devagar, para dar conta desse sinal, né, enquanto ela está comendo, chegar lá no cérebro dela e ele conseguir entender, olha, aqui para mim já deu, se eu passar disso aqui, eu vou ter algum tipo de intercorrência, eu vou ter algum refluxo, ou não vai ficar legal. Entendi. Ok? Então, o que você vai precisar? Vamos lá. Espinafre, um maço de espinafre, uma quantidade, aí a pessoa mesmo que define. Quanto mais, vai ficar mais forte, né? Então, eu peguei uma quantidade média. Um pouquinho de leite, eu trouxe aqui leite semi-desnatado. O ideal é que eu use semi-desnatado ou desnatado. A gente evite nesse momento usar o leite integral por conta da quantidade de gordura mesmo, tá? Farinha de trigo, a gente vai usar uma colherzinha dela. Uma colher de sopa? Uma colher de sopa. Que essa farinha de trigo ela vai ser só para dar a consistência do creme. Sal, uma pitadinha mesmo. Tempero também, né? É a gosto, mas é a quantidade, que é essa pastinha que eu fiz. Reforçando, né? Eu bati aqui cebola, alho, cheiro verde no geral, né? Mas bem mais natural. Você dá uma refogada ou não? Só bate? Não, só bate. Tá. Só bate. Ele é muito simples. E o óleo só na hora que a gente for jogar na panela. Então, o que a gente vai começar fazendo? O óleo também é pouca quantidade, o óleo né? É só pinguinho de óleo mesmo. Nós vamos bater no liquidificador. Deixa eu abrir aqui. O espinafre. Já tá lavadinho. Já, tá todo certinho. Importante, né? E é cru, não precisa cozinhar nem refogar. Não, nessa fase aqui não tem necessidade. Se você fosse fazer ela durante a dieta líquida, se você fosse, por exemplo, fazer uma sopa com espinafre, seria interessante ele estar cozido para ajudar na digestão. Mas como na pastosa ela já é liberada, um pouco mais desse resíduo, não tem problema, ele tá cru, tá? Certo. Vou pegar aqui. Já põe a farinha. Uma colherinha de farinha. Misturou o leite. Um pouquinho mais. A farinha e o espinafre. Enquanto a gente vai bater, já vou preparando o nosso fogão aqui. Tá ligado? Ligou. Esse fogo é bem... Ele é potente, forte, né? Viu? Pode, Nosso forninho, nosso fogo aqui. Eu acho que o liquidificador não tá ligado. Bateu. Simples. Rápido demais. E fica bonito, né? Bem verdinho o creme, o caldo ali, né? Na panela, uma colher de sopa de óleo mesmo, só pra... A gente aumenta também um pouquinho do valor da caloria, né? Com o óleo. Põe o temperinho. Um pouquinho de tempero. Vou colocar bem pouca coisa mesmo. Uma pontinha da colher, né? Isso. E uma pitadinha de sal. Até o sal também tem que tomar um pouquinho de cuidado por causa de inchar, né, Patrícia? Com certeza. Então é bem pouquinho mesmo, só para dar o gostinho, né? Para não ficar sem gosto também. Então, ó. Olha que bonito que ficou, né? Colocou na panela. E agora a gente vai mexer até ele pegar a consistência de creme, porque por conta da farinha de trigo, tem que ficar... ele vai engrossar.
Tem que ficar de olho aí para não agarrar no fundo, né? Exato. Igual a pessoa, se ela quiser, já nessa fase da dieta pastosa, ela pode colocar, por exemplo, um frango desfiado, às vezes um queijo mais light, né? Um queijo branco, ralado, não tem problema, tá? Já tá engrossando, ó. Olha aí, gente, que delícia. O cheiro é bom, né? Adoro o cheiro de espinafre. E tem gente que faz até assim, aquela dieta de tomar mais líquido, de tomar sopa. Sim. Mas é um problema que depois, quando ela volta a comer normalmente, ela pode voltar a engordar, né? Por isso que não é interessante você restringir, né? Você pode incluir isso aqui, por exemplo, na sua alimentação normal. Igual E você mesmo citou, tomar né? mais à noite, né? Sim, num períodozinho de frio. E o cheiro do espinafre com o tempero aqui tá muito bom, viu, aqui gente? ela já está começando a pegar mais consistência, ela não está tão líquida, está começando a engrossar. Se a pessoa quiser que fique um pouco mais grossa, ela pode colocar um pouquinho mais de farinha de trigo, mas se colocar muito também, ela vai virar muito pasta. Então não é interessante. E se a pessoa quiser que bate mais para... Vai ficar mais caldo, É. ela pode colocar um pouquinho mais de leite ou com água também, não tem problema, tá? Aí, tá vendo? Aí não tem problema se ficar uns pedacinhos também do espinafre, Não, né? nessa fase aqui já não tem problema. Se fosse naquela fase como eu expliquei, ela Tinha teria que que bater coar mais. e seria só. Entendi. E o espinafre, qual que é as propriedades que eles têm para o nosso organismo, os benefícios, Patrícia? Espinafre, ele é rico em vitaminas, ele tem ferro, que também vai ajudar bastante nessa questão do pós-operatório. Ele é um alimento muito completo. E tem bastante vitamina do complexo B, que também vai ajudar. Olha lá, ó, já tá pegando. Já tá pronto. Olha, gente, rapidinho. E aí a pessoa vai servir, né? Temperar a gosto. Se ela quiser acrescentar mais alguma coisa, mais alguma cebola, alecrim, ervas, né? As ervas não tem problema, né? De quantidade. Orégano. Sim, a quantidade Então, maior. Só a gente dando uma recordada, uma Olha aqui, recapitulada. já tá na consistência. Olha aí, gente, tá grossinho, ó, que delícia. Tá pronto. Esperar esfriar, né? Não consumir ele É. muito quente. Também quem fez a cirurgia também tem que evitar até coisa muito quente, Sim, né, Patrícia? sim. Tem que pegar mais temperatura ambiente, né? Para não ter risco de machucar. E também, assim, vamos recapitular aqui, para fazer para uma pessoa, vai 150 ml de leite, uma colherzinha de óleo, um chumaço, né? Um maço de espinafre, aí vai de acordo, igual eu coloquei bastante para ficar bem verdinho, mas às vezes tem gente que não gosta tanto, né? É uma colher de farinha de trigo, para engrossar. o tempero, né? Um pouquinho tempero mais natural e uma pitadinha de sal e óleo Olha, na panela, gente, né? Acabou. Rapidinho, viu? Prontinho. Aí, prontinho. Vamos pegar Se aqui tiver um prato, um prato, que uma... a gente consegue colocar para ver Podemos a pôr quantidade. Podemos pôr numa cumbuquinha assim? Pode. E a gente consegue mostrar para as pessoas a quantidade que ela vai conseguir tolerar. Ô, Patrícia, quais são os outros legumes também que vocês orientam para a pessoa estar fazendo esse caldo também, esse creme para poder tomar? Ela pode usar o legume que ela quiser. O ideal, nessa fase da dieta pastosa, Não tem restrição quanto a legume. Ela pode, inclusive, misturar mais legumes. Pode fazer um caldo um creme, por exemplo, uma sopa de batata com abóbora, com cenoura. Pode incluir carne, né? Como eu disse, não tem problema. Que o creme de abóbora é uma delícia, Nossa, né? eu adoro. Mandioca. Sim. Né? A mandioca tem que tomar só um pouquinho mais de cuidado, por conta que ela tem muita fibra, né? Ela tem muito resíduozinho. Então, na hora de for Aqueles fazer, fios, né? Que soltam. Não é tão indicado. Mas a mandioquinha, por exemplo, a cenourinha amarela já seria uma boa opção. Então, essa é a quantidade que a pessoa ela vai conseguir tolerar nessa fase. Olha, gente, que bonito E que fica bonito, né? verdinho. Então, assim, essa quantidade, se nós colocássemos num prato fundo, Seria iria mais ou menos a ficar metade do no prato. fundo do prato, né? Isso. Às vezes a pessoa está falando assim, ai, mas só isso é muito pouco para um almoço, para uma janta. Mas para quem fez uma cirurgia, Sim, mas é a pessoa muito. ela tem que entender que, nesse momento, por mais que ela pense, ela vai pensar que é pouco, mas isso é a capacidade que ela vai conseguir tolerar. Se ela for tentar com a mentalidade que aí é pouco, eu vou comer mais, ela vai ter essa intercorrência, vai ter esse retorno. Então, não é interessante. Então, para esse momento, ela
tem que entender que agora as quantidades que ela vai conseguir consumir são muito pequenas. E mesmo na hora da dieta livre também, na hora que ela já chegar lá e conseguir alimentar, também não vão ser mais aquelas mesmas quantidades, porque ela diminuiu essa capacidade do estômago. Então, é muito importante ela entender que essas quantidades dela vão diminuir. Por isso que aí entra também, né, o pensamento magro. Exatamente. O pensar magro. A pessoa também, é importante, como nós falamos, esse acompanhamento psicológico para mudar essa mentalidade. Sim. Né, Patrícia? Porque senão ela pode voltar depois também a comer bastante. Com certeza, porque na hora que volta, né, tem chance do reganho de peso, né, que é o principal. Se ela lembrar que ela comer mais, aí passa mal, que é horrível passar mal, né, não, gente? É totalmente, né, é desagradável, né, não é interessante, né? E aí a pessoa fala assim, não, então a cabeça não, eu posso comer essa quantidade, porque senão eu vou passar mal. Sim. Né? Então aí ela vai, e também é uma questão de acostumar, né? Com certeza, criar o hábito. É um processo, é diário, é criação de hábito. Olha, gente, ficou lindo aqui. Depois a gente vai disponibilizar também, né, nas nossas redes sociais, para você que não conseguiu aí na sua casa anotar, tomar nota, né? Mas é bem facinho, nós vamos dispor depois, né, disponibilizar para você. Como eu falei, né, não é só para quem é um bariátrico, né, que já fez uma cirurgia, mas também para você fazer em casa, para sua família. Esses dias está chovendo bastante em alguns lugares do Brasil. Ontem em Belo Horizonte caiu uma chuva, gente, que aqui também na TV nós tivemos que correr aqui com algumas coisas, graças a Deus. Mas também é um momento gostoso para você tomar um caldo desse, bem saboroso, viu, gente? Olha, então vamos para um rapidinho intervalo e já já voltamos conversando sobre obesidade. Até já. Manhã Viva de volta e eu quero falar agora para vocês, gente, da água Canção Nova. Olha que embalagem bonita aqui que foi preparada, é uma embalagem com 6 garrafas de 510 ml, né, sem gás. Foi preparada para o Santuário do Pai das Misericórdias. Quando você for em Cachoeira Paulista, você vai conseguir adquirir, né, essa garrafa, que está à venda somente lá em Cachoeira Paulista, nossa sede lá em São Paulo, em Cachoeira Paulista, lá na Chácara. E aqui você vai ver o santuário, o mosaico do Santuário do Pai das Misericórdias, também contém a oração do Pai das Misericórdias. Eu vou virar aqui para mostrar também a oração. E você pode adquirir e levar, né, para sua família, para os seus amigos, como uma lembrança. Você teve lá na Canção Nova, rezou no Santuário do Pai das Misericórdias e levou essa água da Canção Nova para os seus amigos. Olha que legal, né, gente? É uma boa lembrança, né, que tem a oração do Pai das Misericórdias, que é rezado todos os dias, depois de todas as missas, e tem este mosaico do Pai das Misericórdias. Gente, para mais informações, você vai entrar no contato@aguacançãonova.com. Tá bom, gente? Olha, eu vou voltando aqui para a nossa sala de entrevista, falando com meus convidados, que hoje estamos falando sobre obesidade. E eu quero ler, sim, algumas participações que já estão chegando. Aqui a Neia Reis diz: eu gostaria de fazer a cirurgia, peso 103 quilos. A partir de quantos quilos é indicada a cirurgia? Aí, doutor Dai. Voltamos na questão da conta, né? Que precisa ser feita. Peso, altura ao quadrado, dividir o peso pela altura ao quadrado. Se der acima de 35, o resultado, se tiver alguma outra doença, tem indicação de cirurgia. Se der acima de 40, já se tem ela indicação já tiver de uma cirurgia. predisposição a diabetes, um colesterol, hipertensão, colesterol alto, uma doença ortopédica, alguma doença associada a isso, se essa conta der o resultado acima de 35, ela tem indicação de cirurgia. Muito bem, gente. E a Jerusa Santos Cortes diz: bom dia, eu fiz a cirurgia há 1 ano e 7 meses. Me sinto super bem. Que bom, hein, Jerusa? A Roseli Araújo diz: fazem 6 anos que eu fiz a cirurgia. Mantenho o meu peso, não consigo comer carne. Então faço muita sopa e retiro a carne. O que você falaria então para ela aí, Patrícia? Falaria para ela tomar bastante cuidado com a questão do aporte de proteína dela. Não tem problema ela ficar sem comer carne. Ela está se comportando mais ou menos como um paciente vegetariano, por exemplo, né? Um indivíduo vegetariano. Mas seria interessante ela fazer desses caldos utilizando fonte de proteína vegetal. Feijão, grão de bico, essas leguminosas no geral que vão fazer perfeitamente essa substituição. E se ela conseguir, né, consumir os laticínios, ela também consegue tirar um aporte interessante de proteína aí.
Olha, então um recadinho aí para você, viu? Toma cuidado também, viu? E a gente está falando também da obesidade infantil, né, doutor? O que precisava ser feito hoje para que evitasse tantas crianças obesas ultimamente? Esse é um trabalho difícil, né? Porque teria que trabalhar pais, escola, né? Amigos. Então, é complicado. Primeiro, os pais têm que identificar que a criança está obesa, que muitos não identificam, acham que é um menino mais gordinho, é um menino forte, é saudável. Tem saúde. Isso é uma cultura bem antiga nossa, né? Do menino estar mais gordinho e não, está muito bem, Tem assim saúde. é mais saudável. Não é. Então, ele não está saudável. Então, os pais têm que identificar e têm que ver qual que é o padrão da criança, o que ele come no dia a dia. A gente estava conversando agora há pouco, nos colégios parece que não pode vender mais doces, refrigerantes, mas a criança leva de casa. Os pais compram, Os né? pais compram. E às vezes o menino também, ele não leva, mas ele tem o dinheiro e ele compra. Então, é uma mudança desde criança, para poder você tentar colocar a criança num padrão legal e evitar que fique obeso. Mas aí vem o outro lado. Muitos dos pais estão obesos e têm um padrão alimentar completamente errado. Como que ele vai querer que a criança tenha um padrão alimentar bom se o dele está absolutamente errado? Então, é um problema difícil de solução. A solução existe, mas ela é mais difícil ainda, porque envolve muita coisa, muita gente. Verdade. Então, é complicado. Teria que ter um programa com informações e Uma propaganda, campanha, uma né? campanha, exatamente, para evitar a obesidade infantil. Né, do câncer de mama, o câncer de próstata. Eu acho que também precisava ter essa campanha, porque é um número alarmante. Não, do ponto de vista estatístico, hoje nós temos os adolescentes brasileiros estão tão obesos quanto os adolescentes americanos, que eram os top de linha, eram os que eram mais obesos. E a gente olhava assim e falava, meu Deus. Então, hoje nós temos um adolescente brasileiro tão obeso quanto o adolescente americano. E por que isso tem acontecido, Wesley? Essa evolução tão grande também, e muitas vezes os pais, né, deixarem... O meu filho precisa emagrecer, mas os pais também não buscam também dar esse testemunho. A importância também do pai e da mãe mostrar, né, com a vida. Uma das coisas que a gente já falou é a disponibilidade dos alimentos que hoje a indústria proporciona, né? Então, assim, se a gente para observar, o entorno ele é todo organizado de maneira que a gente coma mais. Vamos pensar, os alimentos empacotados, muitas vezes voltados, que tem como público-alvo criança e adolescente, ele é mais colorido, ele é mais chamativo. Então, já se tem um movimento social, né, externo para essa criança comer mais. Então, assim, ela acha muito mais coisa interessante. É um papel muito grande dos pais observarem e cuidarem da alimentação daquela criança, ao ponto até de conseguirem separar um conceito que a gente acabou levando ao longo do tempo, de que tem comida de adulto e comida de criança. Porque às vezes a gente pode até cair num erro de, numa praça de alimentação, os pais conseguem lá pegar arroz, feijão, salada e carne. E o filho está comendo o sanduíche com batata frita. Porque, teoricamente, a gente aprendeu que aquilo ali era comida de criança, é o menu kids. Mas talvez a criança precisa ter esse convite dos pais a partilhar as refeições que ele mesmo consome. Para aquilo ali fazer mais sentido e talvez ele consiga educar aquela criança pela forma mais propícia para isso, que é pelo exemplo. Verdade. Gente, estamos chegando aqui no fim. Gostaria que vocês deixassem uma palavrinha final, uma rápida palavrinha para os nossos telespectadores. Bom, vamos lá. Eu acho que o principal, como tudo que já foi falado aqui, é a questão do... Tudo começa justamente, né, lá na infância. Então, né, pais, conscientizem-se da questão da alimentação, auxiliem seu filho nessa questão da introdução alimentar, que é muito importante nesse primeiro momento. Consigam dar para os seus filhos essa disponibilidade de poder experimentar de tudo, e evitar esse tipo de alimento e promover isso como uma alimentação da família, não só da criança, mas da família, né? Nós somos os melhores exemplos para essas crianças e a gente consegue, né, construir hábitos que conseguem se perdurar, né, para a vida toda. Bruna?
É o que ela falou, né? Os pais intervirem desde cedo. A questão da correria também do dia a dia, isso atrapalha um pouquinho, mas se tiver consciência, consegue. E os adultos, né, que têm realmente esse problema, buscar ajuda, tentar resolver o problema, seja com a cirurgia, seja com a reeducação alimentar, né, a busca no nutricionista ou o próprio psicólogo, para tentar equilibrar e ficar bem. Muito bem, gente, agradeço, muito obrigado, doutor Daiker, obrigado, Wesley, obrigada, Bruna, obrigada, Patrícia, foi ótimo, foi bem conscientizador, né, espero que tenha atingido, né, você tenha aprendido com esse programa. Bom final de semana para você, para sua família, e hoje ficamos com o Dom Valmor falando sobre o Evangelho do dia. Um grande abraço, Deus abençoe, até segunda-feira. Tchau. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Alegre-nos muito a oportunidade, graça de Deus, de estarmos aqui orando numa comunhão profunda, bonita e tão extensa entre nós para proclamar a palavra e assim fortalecer e iluminar a nossa consciência, na consciência de que somos discípulos missionários, discípulas missionárias de Cristo Jesus. E aqui lembro, nesse caminho do mês de outubro, o Papa Francisco, quando diz: transmitir a fé até os últimos confins da terra é nosso compromisso. Compromisso nosso de discípulos e discípulas batizados, inseridos em Cristo e por Ele na sua missão. Pelo batismo, o Papa lembra, somos membros vivos da Igreja e juntos temos a missão de levar o Evangelho a todos. Somos chamados a desabrochar a nossa vida como testemunho, crescer na graça da fé que nos foi transmitida pelos sacramentos da Igreja, integrando-nos num fluxo de gerações de testemunhas, onde a sabedoria daqueles que têm experiência se torna testemunho e encorajamento para quem se abre ao futuro. Por isso a importância de nosso testemunho. Por isso nossa vida coletiva cotidiana é desafiada pela qualidade de nossos discernimentos. Discernir e escolher equivocadamente é sempre um desastre, bem o sabemos. Vale acolher e prestar atenção ao que é dito no início da chamada Carta de Barnabé. São 3 os ensinamentos do Senhor. A esperança da vida é o princípio e o fim da nossa fé. A justiça é o princípio e o fim do julgamento. A caridade, que traz consigo a felicidade e a alegria, é o testemunho de que as nossas obras são justas. Efetivamente, o Senhor deu-nos a conhecer por meio dos profetas o passado e o presente e fez-nos saborear as primícias do futuro. Ao contemplarmos como todas essas coisas se vão realizando a seu tempo conforme Ele anunciou, devemos progredir sempre no santo temor de Deus, cada vez mais perfeito e profundo. Por isso, nós precisamos de ter clareza a respeito do caminho da verdadeira alegria no mundo presente. Por isso, nesta carta de Barnabé, ele diz: não vos falo como mestre, mas como irmão. Os dias são maus e o adversário exerce o seu poder diabólico. Por isso temos de velar por nós mesmos e investigar cuidadosamente os desígnios do Senhor. O temor e a perseverança são o amparo da nossa fé, e os nossos companheiros de luta são a paciência e o domínio próprio. Se estas virtudes permanecerem puras diante do Senhor, possuiremos também a alegria da sabedoria, da inteligência, da ciência e do conhecimento. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho.
senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Amado irmão, amada irmã, a nossa vida não é apenas um dia após o outro. E nós não podemos ser conduzidos simplesmente por nossos impulsos. Diante de cada circunstância, de cada escolha, precisamos de discernir para irmos na direção certa. Por isso o Senhor desafia trazendo esta questão muito séria, dizendo: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sopra o vento do sul, dizeis, vai fazer calor, e assim acontece. Ora, se nós sabemos interpretar os aspectos da terra e do céu, o Senhor nos põe essa pergunta: como é que não sabeis interpretar o tempo presente? E esse é de fato o nosso maior desafio. Porque muitas vezes julgamos inadequadamente e nos posicionamos inadequadamente porque o nosso discernimento não é qualificado. Isso é em razão dos nossos fechamentos, da nossa mentalidade fechada ou da falta de valores presidindo o nosso caminho de discernimento. Por isso ele nos diz: é preciso saber bem para escolher adequadamente. Alguém pode ser levado ao adversário que o apresenta ao magistrado. É bom procurar resolver o que pode acontecer. O juiz entregará você ao guarda e este te jogará na prisão. E aí o Senhor diz: daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Importa, portanto, pedir a graça de buscar querer o único bem. Indica-nos na carta a proba Santo Agostinho: quem pede ao Senhor aquele único bem e o procura com empenho, pode ir cheio de segurança e não teme ser-lhe prejudicial o recebê-lo. Sem ele, Cristo, nada do que puder receber como convém lhe adiantará, pois é a única verdadeira vida e a única feliz. Completar eternamente a maravilha do Senhor, imortais e incorruptos do corpo e do espírito. Em vista desta única vida, tudo mais se há de pedir sem impropriedade. Quem a possuir, terá tudo quanto desejar. Supliquemos a Deus a graça de buscar o bem e a verdade para sermos destinatários da vida que não passa. Supliquemos unidos à amada Mãe Maria. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor. cançãonovaplay.com. Assine já!